Um ambiente de trabalho cada vez mais seguro e saudável. Esse é o tema da entrevista de hoje da Metal TV. A repórter Suelen Lima entrevistou o engenheiro de saúde e segurança Mário Freitas. Confira. O trabalhador entra na empresa para trabalhar e não para se acidentar ou para ficar doente. A responsabilidade da empresa é total, mas infelizmente aqui no Brasil a cultura é diferente. Nós temos muitas empresas multinacionais que, quando chegam aqui no Brasil, querem fazer a mesma prevenção da matriz, mas muitas vezes é deixado de lado em virtude pela imposição dos gerentes e diretores, que eles falam o seguinte: aqui no Brasil a situação é esta. Então, não há uma prevenção como se previne numa matriz. Nós temos muitos exemplos aí de trabalhadores que estão hoje afastados, trabalhadores jovens, afastados em virtude das condições de trabalho, principalmente nas indústrias automobilísticas. A indústria automobilística, as condições de trabalho não é igual da matriz. No Brasil não se discute com o sindicato tempos e métodos. Se discute outras coisas. E muitas vezes o trabalhador é submetido a tempo que não condiz com a realidade brasileira e as condições brasileiras, condições de trabalho daquele trabalhador aqui no Brasil. Então o que acontece muitas vezes? Há uma imposição de tabelas da matriz de tempos e métodos, onde submete o trabalhador numa condição precária de trabalho e com a velocidade muito grande de linhas de produção. E isso faz com que o trabalhador, 2 ou 3 anos, tenha um problema de doença ocupacional. O papel do sindicato é muito importante, muito importante, principalmente nas condições que nós temos hoje de trabalho aqui, aonde se impõe uma condição ao trabalhador e o trabalhador fica sem ter uma ação a não ser através do sindicato. O sindicato hoje está atuando na prevenção e também muitas vezes na correção. Agora, o que precisa para os sindicatos é um respeito do patrão para discutir tempos e métodos. Que isso a maioria dos empresários não discute tempos e métodos de trabalho daquele trabalhador ou daquela linha de montagem. Se discute outras coisas, mas se discute depois do problema do trabalhador, mas não se discute na prevenção. E isso, o tempos e métodos é um fator primordial para que possamos avançar na prevenção. Nós temos problemas das lesões repetitivas por esforço de trabalho, ALER. Isso é proveniente justamente do tempos e métodos, que você submete ao trabalhador naquelas condições sem analisar o problema da estrutura pessoal do trabalhador. Você não leva em condições a situação ergonômica do trabalhador, mas sim você leva em consideração a produção daquele trabalhador. E muitas vezes esse trabalhador, como eu já falei, em 2 ou 3 anos ele está, que nem diz o pessoal da fábrica, bichado, ou seja, doente. Sim, nós temos duas situações. Primeiro, é a conscientização desse trabalhador, que ele deve realmente reivindicar melhores condições. E outra coisa é a conscientização do patrão, ou seja, dos diretores, gerentes daquela empresa, que muitas vezes não olha o trabalhador como um trabalhador, mas sim como algo que deve trabalhar de acordo com a velocidade daquele equipamento ou daquela máquina. Não olho a capacidade do trabalhador, mas sim a capacidade da máquina.